Muito bem, boa noite para você. A gente vai fazer hoje também a gravação. Eu pretendo estar na igreja hoje, presencialmente com os irmãos. Então eu quero fazer essa gravação um pouquinho antes para aqueles que não podem estar na igreja poderem acompanhar também, ter uma mensagem hoje e também poder atender os irmãos que estão na igreja. Eu conto com a sua compreensão e também que Deus possa abençoar você ao ouvir essa mensagem de hoje. Eu gostaria que você pudesse ter um momento especial de reflexão nos momentos que nós estamos vivendo e também naquilo que não só Deus deseja fazer, a gente tem falado bastante sobre isso, né? O derramamento do Espírito Santo, a, a pregação do Evangelho a todo mundo. Então, esse é um assunto que a gente tem tratado bastante. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que estar atento a um outro movimento que o inimigo faz e que eu quero compartilhar com você nesta noite também, porque precisa da nossa atenção, tá bom? Então, vamos fazer uma oração e a gente então tem o nosso momento aí de reflexão, de estudo da Bíblia, é, pedindo que Deus nos oriente, nos faça navegar nessas águas escuras e turbulentas que a gente está passando aí nesses últimos dias e que nos faça chegar em segurança até o céu, tá bom? Eu convido você então a abrir, antes de abrir a sua Bíblia, nós vamos orar então, pedir a orientação de Deus. Oremos. Pai, muito, muito obrigado. O Senhor tem estado conosco, essa é a tua igreja, esse é o teu povo vencedor, um povo que luta hoje, é verdade, um povo que talvez o mundo possa olhar e até mesmo nós possamos em alguns momentos olhar e pensar assim: puxa vida, esta igreja não será vitoriosa, mas esta é a tua igreja, este é o teu povo e o Senhor será vitorioso, a tua igreja será vitoriosa, o teu povo também alcançará a vitória. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ter esse momento de encontro durante esse momento especial da semana, o culto de quarta-feira. É um culto onde nós podemos apresentar os nossos desejos, nossas necessidades e a nossa alegria e gratidão também pelo aquilo que o Senhor fez e ainda fará em nossas vidas. Mas hoje nós também vamos abrir a tua Bíblia, a tua palavra, e nós queremos orientação segura para nós nesse momento. Então fale conosco, pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, no capítulo 5. Esse é um texto que sempre me volta à mente, a maneira como Pedro apresenta aqui, de maneira especial, a obra do inimigo. E lembrando que Pedro foi vítima aí, né, das artimanhas, né, de Satanás para derrubá-lo ali naquele momento onde ele negou Jesus. Então Pedro, por experiência própria, ele está apresentando para a gente aqui um pouquinho daquilo que ele viveu e deseja que a gente não precise passar. Então, 1 Pedro capítulo 5, versos 8 e 9, nós lemos assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe firmes, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Vamos ficar com esses dois versos aqui. Eu gostaria hoje de chamar a sua atenção, ao mesmo tempo que nós temos visto assim, ainda essa semana a gente conversava com alguns irmãos e eles mencionando, puxa vida, como a gente consegue perceber Deus agindo na igreja. Como a gente consegue perceber Deus atuando de maneira tão poderosa. Mas eu quero chamar a sua atenção também para algumas atividades que Satanás tem feito dentro da igreja. Então, olha só, às vezes a gente acha assim até que parece que tem uma ingenuidade assim, quase que proposital, em relação à presença de Satanás na igreja e o que ele faz. A gente não precisa, não gasta muito tempo quando a gente pega os evangelhos, o livro de Atos ou mesmo as cartas, né, as epístolas do Novo Testamento, e a gente começa a descobrir, a perceber ali que as forças espirituais do mal, a ação de Satanás, é uma realidade. E a gente consegue então
identificar algumas táticas de ataque que ele faz na igreja. Mas olha só, essas táticas dele são de maneiras muito sutis. Por isso que Pedro dá esse alerta aqui para a gente, falando, ó, fique atento, vigie, preste atenção, porque o diabo é sujo. O diabo, ele é sutil, ele vem aparentando vestindo uma roupa, uma capa assim de pureza, de bondade, de coisas boas, né? E aí então ele descarrega o seu veneno, né? As suas maldades. Mas tem uma coisa importante aqui para a gente aprender sobre. A gente vai falar das táticas, né? Mas o objetivo aqui de Satanás, ele sempre busca atacar o evangelho. As forças do mal buscam atacar, diminuir, arranhar, sujar a mensagem do evangelho, misturar erro com verdade. Então, o principal objetivo dele vai ser esse. E então, para que o avanço do evangelho, que é para parar, né, o avanço do evangelho, que esse é o objetivo principal de Satanás e dos demônios, pode até parecer estranho, talvez, para alguns, mas isso não acontece principalmente através da possessão demoníaca. A gente imagina e pensa assim que quando acontece isso é porque a igreja está toda perdida, está toda contaminada, e então ali agora parece que tem que haver Calma. Olha só aqui uma coisa importante que a gente vai conseguir identificar aqui e eu peço a sua atenção. Mesmo que essa manifestação assim, especialmente nos dias de Cristo, né? Quando Jesus estava ali como Deus, personificado ali como Deus vestido de carne e osso, né, como homem, as manifestações de possessão demoníaca era também uma manifestação demoníaca de um poder falsificado. Olha como Satanás está sempre ali buscando essa contrafação, né, esse engano, esse embate direto ali entre o bem e o mal. Mas olha só, de maneira principal, assim, deixa eu destacar aqui 5 principais maneiras que a gente consegue encontrar lendo aqui o Novo Testamento de maneira especial, que Satanás se manifesta na igreja, ou que ele procura atuar na igreja e contra a igreja. Primeira coisa, ele levanta religiões falsas. Segunda coisa, ele levanta oposições políticas e perseguições contra a igreja. Terceira tática que ele usa aqui para atacar a igreja é quando ele traz uma doutrina falsa. Quarta, hipocrisia. E a quinta, a falta de vontade por parte dos irmãos, dos membros da igreja, dos cristãos ali, em receber pecadores arrependidos. Então vamos lá. Essas são as táticas mais comuns que Satanás usa para impedir que o evangelho avance, e cumpra a sua missão de ser pregado a todo mundo. E você percebeu aqui que as duas primeiras são religiões falsas, as religiões falsas, né, e a oposição política levantada contra a igreja, elas vêm de fora da igreja. Percebe? São duas maneiras ou duas táticas que são dirigidas contra a igreja, mas que têm a sua origem fora da igreja. Agora, as últimas 3, só para relembrar, doutrinas falsas, hipocrisia, e essa falta de vontade, né, da parte dos irmãos para receber pecadores arrependidos, essas 3 últimas vêm de dentro. E quando a gente consegue avaliar assim com um pouquinho mais de atenção, a gente vê que a maioria dos cristãos estão concentrados nas 2 primeiras, né? A religião falsa, né? E tende a se preocupar menos com a última. De novo, os 3 últimos, hipocrisia, doutrinas falsas e a falta de vontade, né, de amor dos irmãos de receberem pecadores arrependidos, são aquelas que são mais perigosas, são as mais sutis. Olha só, quando você começa a ler aqui um pouquinho os evangelhos, o Novo Testamento, né, a gente começa a perceber que a possessão, a princípio a possessão demoníaca,
a manifestação, né, do demônio através das possessões, ela aparece, mas depois ela vai diminuindo. E aí aparece cada vez mais o surgimento de falsas doutrinas. Por isso que Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele fala assim, olha, cuidado com essas doutrinas de demônios, porque ele está vendo ali a luta, a batalha espiritual. E também, quando Paulo escreve ali para os Coríntios, 2 Coríntios 11, 3 e 4, se você quiser acompanhar, vamos lá, ler esse texto, 2 Coríntios, capítulo 11, versos 3 e 4. Vamos ver aqui que advertência que Paulo deixa aqui para essa igreja. Olha só, o que receio, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, né? O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Olha só aqui Paulo falando, cuidado com as falsas doutrinas. E olha só aqui, ó, a falsa doutrina é a principal maneira pela qual Satanás busca ganhar uma posição firme na igreja. Não são, como muitos imaginam, ou até podem sugerir, o levantar de igrejas, né, ou religiões diferentes, falsas, né, que ameaçam a igreja verdadeira, mas é a falsa doutrina que surge dentro da igreja verdadeira. A gente vai ver isso também, um exemplo que Paulo dá pra gente, lá em Atos 20. Agora, olha só, quando Paulo passa ali agora, indo para Jerusalém, ele sabe que vai ser a última vez que ele vai ver aqueles irmãos, e quando ele passa ali em Éfeso, no encontro com os irmãos, eles começam a chorar, né? E ali com os líderes da igreja, os anciãos choram porque vai ser a última vez que eles vão ver Paulo. E Paulo chora porque ele sabe que muitos ou alguns daqueles anciãos ali vão introduzir falsas doutrinas dentro da igreja. E esse ensino de doutrinas falsas é uma realidade real e poderosa, infelizmente, dentro da igreja de Cristo. O falso ensino, presta atenção, o falso ensino de doutrinas falsas não é a única tática que Satanás emprega dentro da igreja, mas também uma vida falsa tem uma grande utilidade para ele. Olha só aqui, ó. No livro de Atos, primeiros ataques de Satanás contra a igreja vem assim na forma de oposição, né, de perseguição. A igreja começa a pregar, Pedro ali, os apóstolos, depois você vai lembrar ali de Pedro e João no templo, em Atos no capítulo 4, e aí eles são levados diante do Sinédrio, são ameaçados, são presos, alguns passam por ali por torturas, mas agora também, assim que eles são libertados desse ataque, houve um outro levante, um outro ataque satânico na forma de hipocrisia dentro da igreja. Lembra da história de Ananias e Safira? Você pode acompanhar essa história. Ela está lá em Atos, no capítulo 5. A gente vai parar aqui um pouquinho para entender melhor como que Satanás ele faz para levantar essa oposição dentro da igreja, ele fazia a gente se distrair um pouquinho tentando destruir ali o poder do evangelho. Então, Ananias e Safira, o texto diz que eles permitiram que Satanás, enchesse o coração deles para que eles então mentissem a Deus, mentissem ao Espírito Santo, né? E parece assim que aquela aparente virtude, né, um bom ato, um bom coração de vender um terreno e doar todo aquele recurso para a igreja, para atender os irmãos ali que passavam necessidades. Satanás ataca a igreja desta forma quando ele não consegue vencer a igreja numa guerra, num confronto aberto e direto. Hipocrisia. Então,
Satanás agora começa a perverter a igreja, a perverter o evangelho. Existe uma relação aqui que a gente não pode negar entre a verdade do evangelho e a verdade, a veracidade, a maneira como o povo de Deus vive. A maneira como o povo de Deus vive não é o evangelho, mas o evangelho é negado aonde existe a hipocrisia e o engano. Se a gente anda de maneira enganosa, né, se a gente diz uma coisa e na realidade vive outra, a gente está dando espaço para Satanás dentro do nosso coração e dentro da igreja. Então, Ananias e Safira, eles fingiram essa piedade, né? Não era natural deles, não tinham sido transformados, né? Mas eles se apresentaram, né, com aquela capa, aquela aparência de generosidade, de piedade, de amor, de preocupação pelos irmãos. E esse pecado deles foi que eles estavam então mais interessados em ter um bom nome na igreja, ter uma boa reputação, né, ter um bom status ali na igreja, do que na realidade ter um coração transformado. Isso foi uma praga terrível, 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 que poderia ter acabado com a igreja primitiva, logo no começo. Então, Deus agiu assim de maneira dura, e por isso que às vezes a gente olha esse texto assim, e a gente às vezes tem dificuldade para entender, puxa vida, mas Deus foi muito duro aqui. Não, não. Deus estava aqui agindo contra o esforço de Satanás de destruir a sua igreja e o poder do evangelho. E você lembra também de um outro exemplo, mais adiante no livro de Atos, quando a gente encontra Simão, né, o feiticeiro, lá em Samaria, que ele olhou os apóstolos, os discípulos, os irmãos ali realizando milagres, curas, né, uma manifestação clara do poder de Deus. Ele também, perdão, ele quis agora comprar, ele ofereceu dinheiro para poder comprar aquele poder, e Deus interviu de maneira dura e decidida em relação àqueles ataques de Satanás. Satanás encheu o coração deles para corromper a igreja, e agora então Deus age de maneira firme para purificar a sua igreja. E tem duas lições aqui importantes que nós precisamos aprender desse relato aqui de Ananias e Safira. Primeira delas tem a ver com o fato de que Satanás tentou conseguir entrar na igreja através de um casal. Muitas vezes Satanás só precisa de um único indivíduo, uma pessoa, na igreja, na comunidade ali, né, no grupo de irmãos, para que essa pessoa então dê essa oportunidade para ele entrar e causar tanto estrago na obra de Deus. A gente não precisa de um golpe assim para destruir a igreja, a gente precisa muitas vezes só de uma pessoa ou de um casal. Você lembra também lá em Josué no capítulo 7, essa história aqui de Ananias e Safira? Parece que tem assim essa tá relacionada, né, com essa história de Josué 7, quando Acã vai lá e pega coisas que Deus falou que eram proibidas, que não deveriam ser pegadas, aquele despojo da cidade de Jericó, ele deveria ser deixado lá, ninguém deveria tocar nele. Então agora, por causa daquele roubo, daquele engano, da cobiça de Acã, né, os filhos de Israel foram incapazes de vencer na próxima batalha, numa cidade pequenininha, né, que era a cidade de Ai. E aqui tem um aviso então para nós. Precisamos limpar o nosso coração de toda ganância e de todo engano. E a lição também para nós aqui, olha, Satanás usa o pecado de alguém para trazer consequências muitas vezes devastadoras e trazem tamanha destruição dentro da igreja. Essa foi a primeira lição. Satanás usa uma pessoa muitas vezes para trazer derrota para a igreja. Agora, a outra lição que a gente pode aprender aqui também, tirando aqui do exemplo de Ananias e Safira em Atos no capítulo 5. Satanás, ele gosta de trabalhar através dos casamentos. E aqui vem uma atenção aqui, um cuidado muito importante. Foi assim que ele fez com Adão e Eva, não foi? Ele dividiu, né,
Adão foi para um lado, Eva foi para o outro, Eva estava sozinha, Satanás foi lá e conseguiu trazer o engano, inserir o mal ali dentro daquela pequena igreja, né? Que estava ali no Jardim do Éden. E é por isso que Paulo, lá em Efésios, no capítulo 5, ele fala ali sobre o casamento e sobre a realidade espiritual do casamento e como o casamento deve ser abençoado por Deus quando nós permitimos e vivemos o propósito de Deus. O casamento ele nos faz crescer espiritualmente, nos fortalecer espiritualmente. E é justamente nesse contexto aqui dessa guerra espiritual, dessa batalha espiritual, que Paulo traz aqui o casamento no foco aqui. Vamos lembrar, olha, alguns exemplos que a gente tem na Bíblia. Adão e Eva, Abraão e Sara, Ananias e Safira, são todos esses exemplos, alguns só, né? Perdão. Da maneira sutil como Satanás busca entrar na igreja através dos casamentos. E aqui vai um alerta para aqueles que são casados, que eles devem estar especialmente em guarda, atentos, né? Contra os ataques de Satanás dentro do seu casamento, tá bom? Muito bem. Agora, se a gente tem esse alerta aqui dentro do casamento, olha só o que a gente encontra aqui em Atos, no capítulo 5, o verso 9 aqui, olha. Pedro parece que quando ele diz assim, olha, vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo. Ele está aqui falando, mostrando como se Ananias e Safira tivessem sentado juntos e juntos como um casal, eles tivessem então conspirado, né, para fazer aquela mentira, para mentir a Deus e para tentar parecer ali uma coisa que eles não eram. No verso 2 também, do mesmo capítulo 5 de Atos, a gente vê aqui, olha, que eles sabiam, né? Ananias ficou com parte do dinheiro, a mulher dele sabia do que estava acontecendo. Então, eles fizeram agora, usaram o casamento para, ao invés de trazer bênção para a igreja, eles usaram o casamento para trazer maldição. E Satanás então teve a oportunidade, infelizmente aqui, de usar aquilo que Deus tinha criado, o casamento, para ser bênção, para ser crescimento, para ajudar um ao outro. Satanás trouxe aqui para destruição. Ananias e Safira então eles fizeram esse grande acordo aqui entre eles para roubar a glória de Deus, para mentir ao Espírito Santo e para colocar a igreja em perigo. Agora, existe ainda uma outra maneira que Satanás usa para entrar na igreja de maneira sutil, com esquemas e ataques ali. É quando ele endurece o nosso coração como cristãos para não receber pecadores arrependidos. E tem um exemplo aqui na Bíblia, lá em Coríntios, de um homem na igreja que estava em adultério, abertamente em adultério. E Paulo, então, ele orienta a igreja para que removam esse irmão da igreja, né? Para que ele, então, nas palavras aqui do texto bíblico, para que ele seja entregue a Satanás. Por que Paulo apresenta isso aqui de maneira... eu estou dando esse exemplo aqui de maneira específica. De novo, aqui parece que a maneira de lidar com o pecado é muito dura. Mas ao mesmo tempo tem irmãos que olham o pecado na igreja e falam assim, não, isso aqui vai passar, vai ficar tudo bem, não vai ter, né? Vamos olhar para o outro lado, daqui a pouco isso já acabou, né? Agora, aquele homem foi levado, claro, ele se permitiu ser conduzido por Satanás e se envolveu com uma mulher que não era sua esposa, com a mulher de um outro homem. Mas finalmente, quando ele se arrepende, Paulo, então, faz uma exortação para que a igreja o receba de novo. Olha só aqui, ó. Mais ou menos as palavras de Paulo assim, olha, exorto você a reafirmar o seu amor por ele, pois também escrevi para isso a fim de testar se você é obediente em todas as coisas.
Pois se de fato perdoei alguma coisa, perdoei aquele por você na presença de Deus, para que Satanás não se aproveite de nós. Olha como Paulo está atento aqui a essa estratégia de Satanás. E Paulo está falando assim, olha, houve pecado? Houve. A igreja precisa se manifestar contra o pecado? Sim. O evangelho também é uma mensagem contra o pecado. Mas também o evangelho recebe o pecador arrependido. Você percebe? Independente do que você possa dizer aí sobre as maneiras pelas quais Satanás atua na igreja, uma coisa a gente pode ter certeza. O evangelho é objeto do ataque especial de Satanás. E Satanás, ele adora atuar no meio da vida da igreja com hipocrisia, levantando pessoas para agir com hipocrisia. Ele adora atuar também através do espírito de censura dos membros para perverter a graça de Deus. E essa mensagem tão linda, libertadora e restauradora, maravilhosa do Evangelho. Irmãos, nós não podemos ser ignorantes nem do poder de Deus, mas também não podemos ser ignorantes das artimanhas, das táticas que Satanás usa para tentar destruir a igreja e o poder do Evangelho. Deus está mostrando, Deus revela para nós, através desses exemplos, que Ele nos deixa na Bíblia. E a gente deve, então, nos dedicar à consideração do que nós encontramos aqui na Bíblia e também no nosso coração. Enquanto a gente procura proclamar, anunciar fielmente o Evangelho e viver uma vida digna deste Evangelho maravilhoso de Deus. Deus abençoe você. Deus nos ajude a, assim, recebermos o poder de Deus. Assim, nós recebermos o Espírito Santo, sermos transformados, sermos uma igreja unida, sermos a igreja realmente que Deus deseja que sejamos. Mas que sim, nós possamos também estar atentos e vigilantes contra as artimanhas do inimigo, para não permitirmos que a igreja de Deus seja enfraquecida. Ela não será derrotada, mas para que a igreja de Deus seja enfraquecida e no coração, seja nosso coração ou daqueles que estão acompanhando, olhando ou se aproximando da igreja, o poder do evangelho seja enfraquecido e eles possam perder de vista esse Deus maravilhoso que nós temos, que nos criou, que nos salvou e que logo virá para nos buscar. Deus abençoe você. Vamos orar? Quero convidar você a fazer essa última oração, pedindo a Deus então que nos dê sabedoria, entendimento e que Ele nos ajude a estarmos atentos a essas artimanhas do inimigo, não sermos enganados e venhamos a ter a oportunidade de pregar o Evangelho em todo o seu poder. Vamos orar. Pai querido, muito, muito obrigado, porque nós estamos vivendo esses dias tão solenes, tão especiais, e onde nós logo veremos o nosso Salvador Jesus. Mas são dias também de atenção, aonde nós precisamos estar atentos para não sermos enganados e não sermos usados como instrumentos do inimigo. Por favor, nos abençoa, Pai. Por favor, nos ajuda. Tem misericórdia de nós. Que nós possamos, ao contrário do que vimos aqui das táticas dele, não venhamos a ser hipócritas, não venhamos a participar de falsas doutrinas, não venhamos também a endurecer o nosso coração, não permitindo que pessoas tão especiais, pessoas pelas quais o Senhor deu a sua vida, sejam impedidas ou possamos causar dificuldades para elas. Pecadores, sim, como nós, mas que se arrependeram também, como nós, e desejam fazer parte da família de Deus, sejam abraçados e sejam aconchegados na igreja de Deus. Nos abençoe, nos ajude, fala ao nosso coração de maneira especial e nos dê o poder do Espírito Santo para nos unirmos e pregarmos a mensagem desse evangelho tão precioso até que possamos ver Jesus voltar agora em nossos dias. Nos abençoe, em nome de Jesus oramos. Amém.